de 2021. Estamos com a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, e com o governador Romeu Zema, para quem passamos a palavra. Bom dia, senhores, senhoras. Um prazer estar aqui com os senhores novamente sobre mais essa coletiva para tratarmos da pandemia. Hoje, felizmente, nós temos boas notícias para compartilharmos, graças ao esforço da Onda Roxa, que em algumas regiões já dura 4 semanas, em outras mais do que isso, nós obtivemos melhorias de indicadores e tudo aponta que continuaremos a ter, porque a pandemia, a questão dela sempre tem um efeito retardado. E, de acordo com isso, com decisões técnicas da Secretaria da Saúde, nós estamos com várias regiões avançando da onda roxa para a onda vermelha. Dentre elas, a região metropolitana de Belo Horizonte e também a cidade de Curvelo, a microrregião de Manhuaçu e também o total da região Triângulo Norte e Sul, aquelas partes que ainda não estavam incluídas. Mas quero salientar que, aliás, e faltou aqui as macros Jequitinhonha, idem também, a macro Norte, lembrando que apenas parte dela estava, Sudeste e Sul. Então, o Estado, provavelmente em termos de área, 60%, 70% dele está agora já na onda vermelha, uma evolução muito grande. Mas estamos longe de termos conforto, isso tem de ficar muito claro. Nós ainda temos um sistema hospitalar que opera com uma carga pesada, que os profissionais de saúde estão cansados, que as vagas são poucas. Então, nós temos de lembrar que nós precisamos continuar tomando todos os cuidados. Mais do que dobramos os leitos de enfermaria, mais do que dobramos os leitos de UTIs, tudo isso contribuiu muito, mas, devido à grande quantidade de casos nessa segunda onda, nós precisamos ainda fazer uso de toda a cautela. E essas regiões que estão migrando para a onda vermelha, eu quero deixar muito claro, não deveriam comemorar, deveriam estar pensando em como adotar medidas para que elas não precisem retornar para a onda roxa. Nós não estamos falando aqui de situação confortável, nós estamos falando de uma situação que ainda demanda todos os cuidados necessários. A onda roxa foi um extremo. Esperamos que os prefeitos, a população, tenham condição de estar contribuindo com esta melhoria. Nós temos uma outra notícia boa também, é que hoje e amanhã nós estaremos recebendo mais 600 mil doses da primeira vacina, fazendo com que o processo de vacinação continue fluindo de forma satisfatória. Dentro dessa questão do processo de vacinação, eu quero agradecer os prefeitos que têm feito um grande esforço nesse processo. Nós estávamos com algumas pendências de informação, boa parte delas foi regularizadas, e quero aqui fazer um agradecimento especial ao presidente da AMM, ao Gilvan Lacerda, que tem se empenhado pessoalmente junto aos 853 municípios para que essas questões fluam com mais rapidez. E também a
presidente da Grambel, a Ilse Rocha. Marquei uma reunião com os dois para estarmos levando adiante esse diálogo, Estado e municípios. Esse trabalho, esse processo de vacinação, é fundamental que haja esse sincronismo, essa coordenação, esse trabalho conjunto tanto do Estado quanto dos municípios. E nós temos feito de nossa parte, estamos numa batalha pela busca de medicamentos, que depois o secretário vai dar mais detalhes. Com essa falta de medicamentos, diversos municípios passaram a ter dificuldades na compra e o Estado conseguiu uma quantidade expressiva desses medicamentos para facilitar o trabalho das prefeituras. O que nós precisamos agora, nesse momento, é de somarmos esforços, independentemente de qualquer outra questão. E, infelizmente, não é o que nós temos visto aí Brasil afora, que acabam dedicando mais tempo à polêmica, a acusações, do que a somar forças. E eu quero lembrar que, no que depender do Estado, de mim, nós estamos juntos com todos os prefeitos, com quem precisar. E relembro aqui que, desde o final do ano passado, nós compramos 50 milhões de seringas e distribuímos com antecedência para os municípios, para que esse processo transcorresse normalmente. Compramos mais de 700 refrigeradores e mandamos para as diversas regiões do Estado, nas primeiras doses de vacina, para que o processo fosse agilizado, já que o estoque era zero naquele momento. Colocamos todas as aeronaves à disposição para fazer a logística. Esse trabalho continua acontecendo quando ele é necessário. Estamos pagando aos municípios a dívida que o último governo não pagou, inclusive antecipando parcela quando dá, para que o município tenha mais um reforço de caixa adicional e para poder estar ajudando nesse momento tão difícil. E temos dialogado sempre, tanto com os prefeitos quanto com o setor produtivo. Não temos feito nada tirando dentro da cartola. Tudo é discutido, tudo é transparente. A Secretaria de Saúde tem mostrado os dados, as decisões nossas são decisões técnicas e não decisões para poder estar agradando ou desagradando alguém. E está aqui me acompanhando hoje a secretária que acabou de tomar posse no evento imediatamente anterior a esse, a secretária Luísa Barreto, que está assumindo a pasta do planejamento e que também tem contribuído muito, já que boa parte das compras dessa logística está subordinada a ela. E uma coisa que nós temos nos esmerado aqui é na questão da transparência. Inclusive, o último relatório de transparência da Controladoria Geral da União coloca Minas Gerais em primeiro lugar. Tudo o que foi comprado, respiradores, outros equipamentos, etc., mesmo estando com aquela dispensa de licitação, foi feito com total transparência, com participação do Ministério Público, com participação da Justiça, que também acompanhou. Então, se o nosso governo tem algo a se orgulhar, com toda certeza é transparência. Não temos que esconder aqui uma vírgula, uma agulha. Tudo liso, tudo transparente. Se alguém fez errado, que responda por aquilo que fez. É desse jeito que eu sempre interpretei as coisas. E não, alguém fez errado, é meu amigo, eu vou dar um jeito. Cada um responsável por sua área, e nós estamos aqui trabalhando em prol do povo mineiro. E encerro aqui, lembrando que Minas Gerais tem, apesar de todas as dificuldades, a menor taxa de mortalidade dentre todos os estados da região Sudeste e da região Sul, o que demonstra que nós temos feito aqui um trabalho acima da média Brasil.
Lembro mais uma vez que se o Brasil tivesse uma taxa como a de Minas Gerais, 70 mil vidas teriam sido poupadas até o momento. Vamos continuar aqui desempenhando ao máximo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que essa condução seja feita de forma adequada. E lembro que a solução definitiva é a vacinação. Lamento que algumas regiões ainda permaneçam na onda roxa, mas espero que em breve possam sair como a maioria do Estado está saindo. E lembro que esse combate, essa guerra, é de todos nós. Todos temos de contribuir. Se só a metade contribuir, a outra não, nós vamos continuar enfrentando dificuldades. Muito obrigado. Este foi o pronunciamento do governador Romeu Zema. Vamos ouvir o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, há uma semana atrás estávamos falando aqui sobre a dificuldade da compra de insumos, como a maior preocupação do governo do Estado. Continua sendo uma grande preocupação. Apesar de termos a rede solidária, em que conseguimos distribuir paulatinamente os medicamentos que nos foi entregue, essa última semana fizemos vários movimentos e conseguimos, então, uma mudança de cenário para a próxima semana e para daqui 2 e 3 semanas. Lembrando que a decisão do Minas Consciente impacta em relação a leitos hospitalares em 3 semanas, dos pacientes graves, 3 a 4 semanas em volume. Isso faz com que a nossa decisão do Minas Consciente, do comitê, pensa sempre um pouco mais à frente. Hoje, realmente, a situação de insumos continua difícil. Iremos receber uma grande remessa nesse final da semana de medicamentos vindo de Xangai. O Ministério da Saúde fez essa compra, será entregue hoje à noite em Guarulhos, será distribuído. Mas temos também as compras unilaterais do Estado, sendo consolidadas como entrega até o final da semana. E semana que vem, mais de 150 mil ampolas de sedativos de uma grande empresa brasileira. Isso faz com que a nossa decisão seja embasada nesse futuro próximo dos medicamentos, que hoje sim é o maior problema na manutenção de leitos. Há alguns leitos que já foram fechados por falta de medicamento. Então, diante disso, o nosso cenário muda bastante de uma semana para cá. Fizemos reuniões com o governo federal, o governador fez reuniões periódicas com o governo federal, com o ministro da Saúde, tivemos uma reunião também, tivemos a visita do Ministério da Saúde na segunda-feira, e essas empresas se comprometeram, então, já em contrato conosco, fornecimento dos medicamentos. Isso mudou bastante o cenário e nos deixou mais tranquilos com a decisão que foi dada essa semana pelo comitê. Então, a apresentação hoje, em 24 horas, 9.806 novos casos confirmados e 469 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Lamentamos sempre esses óbitos e deixamos aqui o sentimento aos familiares e amigos de cada uma das vítimas. O boletim epidemiológico mostra um crescimento de casos confirmados de 1.208.529 para 1.257.064 casos e de 27.250 óbitos confirmados para 29.105 óbitos confirmados. Os indicadores, lembrando que há uma semana nós tínhamos mais de 600 pacientes aguardando nas centrais de internação, estamos hoje com menos de 400 esperando leito de terapia intensiva, corroborando que os casos que aguardam leito estão diminuindo de forma sistemática. Em relação aos pacientes, de novo, mostrando essa clara redução do número de pacientes de terapia intensiva e enfermaria aguardando leitos no Estado, e óbitos por dia, esse crescimento ainda claro de óbitos, lembrando que o óbito de hoje equivale ao caso de 3 semanas atrás.
Então, esse óbito ainda permanecerá alto durante os próximos dias e algumas semanas de abril, uma vez que ele equivale aos pacientes que estiveram internados em março e agora no começo de abril, quando veremos uma queda de ocupação de leitos. Os casos confirmados, essas quedas pontuais mostram o impacto de feriados, né? A Semana Santa teve esse impacto aí, mas a tendência já é de queda de casos confirmados, que semana que vem isso será mais claro, uma vez que os números do feriado passam a significar menos esse gráfico, essas quedas pontuais. Então, na próxima semana, provavelmente estará mais claro ainda a queda de casos confirmados, que virarão pacientes que irão ocupar os nossos leitos. Então, a nossa visão sempre tem que ser uma visão precoce, imaginando como estaremos daqui a algumas semanas. Esse gráfico também mostra a evolução da taxa de ocupação. A taxa de ocupação permanece alta e a tendência é que nas próximas semanas ela venha reduzindo. As regiões há mais tempo em onda roxa já tem uma ocupação em queda, mostrando que a análise da incidência é muito importante na tomada de decisão. Esse gráfico também mostra exatamente o número de solicitações e internações e vê uma queda nas solicitações e uma aproximação das linhas de internação e pedidos, mostrando que o estresse do sistema de saúde tende a reduzir nas próximas semanas. Então, mudança de onda, como o governador já falou, estamos evoluindo boa parte do estado para a onda vermelha. Estamos em algumas regiões há mais de um mês de onda roxa. Isso mostra que o impacto da medida mais restritiva ela é lenta, muito a ver com o cansaço da população, o cansaço com as medidas restritivas, mas destacamos que a situação hoje de falta de medicamentos, a situação hoje de leitos ocupados, mostra que tomamos a decisão no momento certo da onda roxa. Porque se há um mês atrás não tivéssemos tido essa definição, o número de pacientes hoje seria muito maior. Então, é por isso que, da mesma forma, a decisão de ir para a roxa tem que ser precoce, a gente também tem essa análise técnica para sair dela, mesmo com óbitos altos e ocupação alta. A nossa visão tem que ser sempre um pouco à frente do cenário fotográfico do dia. Então, esses são os números de hoje. Falar que a onda roxa tem muito a ver com o comportamento da população. A progressão que estamos vivenciando agora é uma progressão importante, mas a onda roxa continua sendo uma alternativa do Estado. Estamos muito atentos aos indicadores e essas regiões em especial que estão progredindo para a onda vermelha, é importante que o gestor local e a sua população entenda que o vírus continua circulando, que os cuidados devem ser feitos para que a gente não precise mais voltar para ela. Não é interesse do Estado e nem da população que a onda roxa seja aplicada. Ela só é aplicada na necessidade. E estamos melhorando, mas é muito importante a sensibilização de todos para que a gente não precise mais passar por esse estresse, esse momento tão difícil da saúde pública mineira. Obrigado. Esta foi a apresentação do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Responderemos agora as perguntas dos jornalistas. Clever Ribeiro, Rádio Itatiaia, por gentileza. Bom dia, governador, secretário, bom dia a todos. Queria que você esclarecesse para a gente sobre como que vai funcionar a logística para esses medicamentos chegarem aqui até o Estado. O secretário disse que chega em Guarulhos hoje, né? Vai ser um caminhão por meio de aeronaves. Como é que vai ser toda a logística, a distribuição, visto que as cidades estão precisando bastante? Obrigado. Obrigado, Clever. Nós temos uma entrega hoje de uma das empresas de sedativos. O nosso caminhão já está em São Paulo. É uma entrega de um registro de preço do Ministério da Saúde. Então, a entrega obrigatoriamente tem que ser em Guarulhos. O nosso caminhão já está lá, postos, esperando.
A entrega maior, que vai vir de Xangai, ela vai primeiro para o almoxerifado do Ministério da Saúde para ser distribuído por via aérea. Então, estamos construindo toda a logística para que chegue muito rapidamente. Lembrando que conseguimos, após uma reunião sexta-feira passada, a entrega de bloqueadores neuromusculares no sábado, cerca de 16h30, e no mesmo dia os medicamentos já estavam espalhados por todo o estado, incluindo regiões mais longas, mais longes, como Triângulo Mineiro. Então, é comunicado a cada um dos prestadores, os hospitais e municípios, eles já mandam os carros até o almoxerifado da Secretaria Estadual de Saúde, e assim que chega, distribui e já é encaminhado. É importante só salientar também, Clever, que o papel da rede solidária é muito importante. Apesar que o estoque hoje da Secretaria foi todo distribuído, chega e já se distribui, a gente faz um movimento na rede solidária de retirar de um hospital, mandar para outro, um que está com o estoque um pouco melhor, e a gente faz toda essa distribuição de forma rotineira dentro do Estado. Está ainda muito difícil, mas a nossa expectativa é que a gente regularize nas próximas semanas esse ressuprimento. Obrigado, Clever Ribeiro, pela pergunta. Convido agora Cláudia Mourão, TV Globo. Boa tarde a todos. Em relação a oxigênio, existe esse estudo sendo feito aqui no Estado para saber como é que está a situação, se há falta, e em relação à vacinação, como é que vai ser feita nas cidades do interior? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. O oxigênio foi um dos primeiros diagnósticos que fizemos assim que eu assumi a secretaria, e boa parte dos leitos, mais da metade, é suprida por balas de oxigênio, cilindros. Então, já conseguimos a doação de muitos cilindros, que estabilizou a logística, e fizemos um diagnóstico em todas as regiões, daquelas que sofrem mais pela distância do fornecedor e pela alta ocupação. E a resolução que a Secretaria fez, Cláudio, para resolver isso de forma definitiva, foi a resolução de qualificação do sistema de gases. Neste momento não há um estresse, o momento de maior estresse já passou, porque a ocupação vem baixando de forma geral no Estado, então as empresas vão se concentrando nas regiões que vêm sofrendo mais, e essa resolução vai permitir um financiamento até de R$450 mil para os hospitais, para que troquem o sistema de gases de cilindro por grandes tanques de oxigênio e usinas. Então, de forma definitiva, deixaremos esse legado para não haver mais nenhum risco. Mas, neste momento, não há o risco observado há 3 semanas em relação ao oxigênio. Em relação à vacina, estamos fazendo um grande diagnóstico, as regionais atuando na prefeitura. O nosso vacinômetro teve uma atualização importante por município, então no site já mostra cada município. Estamos atuando com nivelamento de conhecimento, é muito importante. Foi muito confusa, às vezes, as pautas do Ministério da Saúde. Isso é para D1, depois virou D2, depois virou de novo a primeira dose, e talvez tenha, de alguma forma, essa confusão dentro do gestor, e a gente está indo levar informação para dar segurança na aplicação de dose, uma vez que temos muitas segundas doses nos municípios. Além disso, o diagnóstico de necessidade de equipamentos. Temos geladeiras sendo distribuídas, ainda temos a capacidade de distribuir mais geladeiras, e esse diagnóstico está sendo distribuído à iniciativa privada, como o FIENG, Unidos pela Vacina, que estão adotando municípios para a gente melhorar. A distribuição de vacinas, em relação a quando é a primeira dose, como vai chegar agora mais de 400 mil primeiras doses de vacinas, a Secretaria está distribuindo de forma imediata, no dia seguinte. Quando é segunda dose, como tem muita segunda dose nos municípios, a gente é um pouco conservador, com medo de perder a vacina, porque o final de semana a gente leva para a regional e a gente está vendo que o município não busca, porque ele ainda tem a segunda dose nas suas geladeiras. Para não correr o risco de perder a vacina, a rede de frios aqui é uma estrutura mais moderna, tem gerador, a gente garante a segurança da dose, a gente distribui para as regiões mais próximas, região central, metropolitana. A última remessa foi para a região do Vale do Aço, a região de Sete Lagoas e metropolitana. Distribuímos, inclusive, a segunda dose, mas a primeira dose será distribuída de forma imediata.
Se chegar hoje, amanhã já teremos as doses todas, porque a gente sabe que a D1 chegou, é aplicada, porque não temos a primeira dose em vários municípios. Então, essa é a dinâmica que a Secretaria vem fazendo com o governo em relação aos municípios. Espaço aberto para o jornalista Pedro Rocha, Rede Minas. Bom dia, governador, secretários. Primeiramente, governador, essa questão das vacinas que vão chegar, queria que o senhor detalhasse melhor quais vão ser as vacinas, como é que vai ser feita, a distribuição de doses, isso já está disponível? E uma pergunta para a secretária Luísa Barreto, a questão da compra dos respiradores que está sendo analisada pela CGE, queria que também detalhasse, por favor. Muito obrigado. Vou pedir para o secretário, que tem mais detalhes, para ele responder. Por favor, doutor Fábio. Obrigado, governador. Obrigado, Pedro. Então, estão chegando mais de 637 mil doses de vacina, entre AstraZeneca e Coronavac. Dessas, quase 430 mil são de primeira dose e 208 mil de segunda dose. Isso significa que 100% dos trabalhadores de saúde, 100% dos idosos acima de 65 anos já estão contemplados pelo quantitativo já distribuído, a partir daí. E agora, entre 60 e 65 anos, parte desse grupo também estará contemplado na distribuição de vacina. E as forças de segurança, mais 6%, complementando 18% desse grupo. Então, esses são os números das vacinas que serão distribuídas para todo o Estado. Pedro, obrigada pela pergunta. O relatório de auditoria publicado pela Controladoria Geral do Estado, ele tem por objetivo contribuir para o melhoramento contínuo, o aprimoramento contínuo dos processos de compras dentro do Estado e, conforme a própria CGE aponta, não foi detectada nenhuma irregularidade ou indício de prejuízo ao erário. O que nós temos são as compras de respiradores feitas no ano de 2020, seguindo a legislação federal, a Lei 13.979 de 2020, que prevê um processo diferenciado de compras em virtude da emergencialidade. A gente se via, naquele momento, com a necessidade de compras de equipamentos que estavam em disputa no mundo como um todo, com preços muito além dos tradicionalmente praticados e com prazos de entrega que muitas vezes não atendiam à urgência do momento. O governo, então, seguindo o que é previsto em lei, optou por uma estratégia de compras que garantiu a entrega de respiradores, que permitiu ampliar os leitos de 2.000 leitos para 4.400 leitos de UTI, o número que nós temos hoje. Então, o governo atuou de maneira célere, ágil, para garantir que milhares de vidas fossem salvas. A compra desses respiradores, que, aliás, tiveram o menor preço médio de todos os estados brasileiros, e os respiradores entregues a tempo, com um bom prazo, várias das propostas de menor preço que recebíamos, os respiradores só seriam entregues neste ano de 2021. O governo fez um processo de compras que foi acompanhado durante todo o tempo pelo Ministério Público de Minas Gerais. A compra dos respiradores foi também acompanhada pela Justiça Federal, que, aliás, foi responsável pela liberação financeira dos valores para pagamento, demonstrando, assim, toda a lisura desse processo. Nós estamos muito tranquilos de que esse processo de compras ele cumpriu o seu principal objetivo, a duplicação de leitos de UTI e o salvamento de milhares de vidas em todo o Estado. Esses respiradores já estão disponíveis desde meados de 2020, foram distribuídos prontamente e garantiram que Minas Gerais tivesse uma das melhores gestões em relação à pandemia do coronavírus de todo o Brasil. Garcia Júnior, Record TV, a sua pergunta, por gentileza. Boa tarde a todos. Governador Romeu Zema, como é que o senhor encara essa questão da CPI Covid em Brasília, que também mira prefeitos e governadores? Obrigado. Boa tarde. Bom, eu primeiramente lamento, porque no momento de pandemia nós temos um inimigo em comum, que é o vírus. O Brasil tem demonstrado que ele tem perdido muita energia em polêmicas, em discussões internas e pouca energia em encontrar soluções. Então, eu vejo a CPI dentro desse contexto.
Se alguém fez algo errado, que pague por isso, que seja investigado. Já temos a Controladoria Geral da União, já temos o Ministério Público Federal para estar investigando isso, e me parece que é mais um movimento político do que efetivamente um movimento que vai somar algo para a população brasileira. Então, lamento, com certeza vai sair alguma informação, mas seria alguma informação que o Ministério Público iria levantar daqui a um mês, daqui a 3 meses, mas tem pessoas que estão atrás de holofote e não atrás de soluções. Senhoras e senhores, devido a outros compromissos de agenda, o governador Romeu Zema e a secretária Luísa Barreto pedem licença, retiram-se deste local e desejam a todos votos de proveitosos trabalhos. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, ainda responderá 2 perguntas que serão lidas pelo mestre de cerimônias. Secretário, a primeira pergunta é da Fernanda Moraes, TV Alterosa. O Estado tem previsão para enviar medicamentos e insumos para o Hospital de Campanha de Ibirité? A previsão seria um encaminhamento na última segunda-feira, dia 12, de acordo com a Secretaria da Cidade, que conseguiu quantitativo emprestado com uma cidade da região metropolitana, mas o suficiente para até amanhã. A Secretaria tem informações sobre quantas cidades ou unidades hospitalares de Minas que estão na mesma situação que Ibirité? Obrigado, Fernanda, pela pergunta. A situação do Estado como um todo é muito parecida. Não só Ibirité, quanto várias cidades do interior e da região metropolitana vem sofrendo com estoque neste momento. E a rede solidária, que é acompanhada pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde e pelo Ministério Público do Estado, ele faz exatamente esse movimento. Vai distribuindo conforme o menor estoque, o maior consumo, e vai redistribuindo até utilizando empréstimos, caso seja necessário esse remanejamento. É muito importante destacar que a informação que chega até a Secretaria, ela é autodeclarada pelo hospital. Então, toda segunda-feira é feita essa análise e muitos prestadores não atualizam da forma correta, ou não colocam o estoque, ou não colocam o consumo da última semana. Isso atrapalha muito a organização e o planejamento, mas destaco que neste momento e ainda nos próximos dias iremos fazer um movimento de garantir 1, 2 dias, 3 dias, que é o que a gente consegue até essa nova entrega, tanto das compras da Secretaria quanto da entrega do Ministério da Saúde, dar uma normalizada que deve acontecer na próxima semana. A última pergunta da entrevista coletiva de hoje é do Sebastião Filho, blog O Corvo Veloz, de Lavras, no sul de Minas. A Frente Nacional de Prefeitos deu continuidade, nesta semana, às tratativas para a compra de 30 milhões de doses que deverão ser entregues até dezembro deste ano, da vacina Sputnik V, pelo consórcio Conectar. Como o secretário avalia essa futura aquisição e se com isso poderá vacinar todo o Estado de maneira mais rápida? Obrigado, Sebastião, pela pergunta. O Estado também vem tentando comprar imunizantes, as vacinas, tanto junto com os outros governadores como compras unilaterais, e a gente vê esse esforço como esforço necessário. Todo esforço de compra de vacina ele é bem-vindo, que é a solução definitiva da pandemia, e damos todo o apoio em relação a isso. Mesmo os prefeitos, na tentativa de compra, o Estado se planeja para comprar para a população do Estado como um todo. Caso não seja factível a compra das vacinas pelos municípios, o Estado também vem fazendo essa tentativa de compra. Quem conseguir comprar, quem sai ganhando é o cidadão mineiro. Então,
vejo com ótimos olhos, o governo vê com ótimos olhos a tentativa de compra e tomara que consigamos ampliar a vacinação no Estado. Senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais agradece a todos que participaram dessa entrevista coletiva. Obrigado, secretário Fábio Baquerete, pelos esclarecimentos. A todos, uma ótima tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.